Eu sou Cláudio Dinarte das Chagas, filho de Manuel Celestino Chagas e Zilda das Chagas. Nasci na cidade de Simão Dias no dia 9 de junho de 1945. Me graduei em Direito em 1974 na Faculdade de Direito de Sergipe, na antiga Rua da Frente, e fui aprovado no concurso público para a magistratura de Sergipe em 1979 e fui assumir a comarca de Gararu no ano de 1980, porque tinham alguns que passaram na minha frente. Eu fui o 14º colocado. Olha, a infância em Simão Dias naquela época era ótima. Eu nasci na casa do meu avô, José de Carvalho Deda, e meus pais se mudaram para o interior do estado de Sergipe e eu permaneci lá em Simão Dias com meus avós até os 23 anos de idade, quando vim para Aracaju, para a casa do meu tio Arthur Oscar de Oliveira Deda. Na época ele era juiz de direito de Aracaju, já da comarca de Aracaju, e quando meu pai veio morar em Aracaju, eu me transferi para a casa dele, apesar de ter uma afinidade muito grande com o desembargador Arthur Oscar de Oliveira Deda. Para mim ele foi irmão, porque eu morava na casa dele, ele saiu para Salvador, foi estudar no Colégio 2 de Julho, e eu permanecia com os outros tios e tias. De lá de Simão Dias eu estudei no grupo escolar Fausto Cardoso, depois saí do grupo escolar Fausto Cardoso no 4º ano, que na época era 4º ano, prestei concurso para o Leite Neto, Colégio Estadual Leite Neto. Do Leite Neto eu vim para aqui, para o Ateneu Sergipense, fazer científico. Tinha boas pessoas lá, muitos alunos de conhecimento profundo. Tem um deles que hoje é juiz federal, Dr. Vladimir, e ele é natural da cidade de Itabaiana, e outros tantos que se destacaram aqui graças à grandiosidade do ensino lá no Ateneu Sergipense. Na minha época tinham professores de renome, não só aqui no estado de Sergipe, mas fora do estado de Sergipe, não é? Na área de matemática, na área de química, que eu estudei biologia também, não é? Eu estudei para fazer justamente a parte de ciências exatas, mas na realidade mudei de posição depois que me adaptei mais à parte de história, geografia, que era da área de direito, né? A minha intenção, e meu pai me botava muito na cabeça, era de fazer medicina. Ele achava que medicina era uma formatura muito boa e que poderia ajudar ele quando ele estivesse doente. Mas eu fui fazer medicina, fui aprovado no curso de medicina em 1969, mas não fui convocado, porque naquela época tinha excedentes. Eu fiquei na segunda excedência e não aceitei. Eu digo, meu pai, eu vou fazer direito, porque eu me ligo mais com essa área de ciências jurídicas. Eu gosto, que eu vi meu avô trabalhando nessa área, eu ia muito no escritório dele, meu tio também, eu tive uma influência na casa dele, fazendo aquelas decisões e lendo, e eu fiquei muito interessado, e é uma tradição da nossa família a gente fazer direito. O senhor não se incomoda não? Ele disse, não, Cláudio, pode fazer, faça. Foi um curso ótimo, bons professores. Eu tive a infelicidade, vamos dizer assim, de não ter pegado como um professor meu tio Arthur Oscar de Oliveira Deda. Apesar de ter tido grandes professores, não é? Como Paulo Machado de Carvalho, como o ministro Alencar, ele foi meu professor de Direito Processual Penal. Teve também a parte de Direito Processual Civil,
grande penal. Eu tive também a professora que não me recordo do nome agora, ela já falei, Jussara Fontes, não é? Uma grande professora, foi quem introduziu aqui na penitenciária do estado de Sergipe o direito penal com menos rigor, não é? Organizou lá a parte jurídica nesse aspecto. Foi bom, foi bom. Conservo a amizade. Jugurta foi um colega que muito inteligente, eu trouxe para aqui para me auxiliar quando eu era juiz corregedor, com o desembargador José Nolasco de Carvalho. Essa pessoa, outros que eu trouxe também para aqui, tudo. Olha, se não é juiz, na minha turma, é promotor. A maioria é assim, uns federais, outros estaduais, mas são assim, a maioria. Então foi uma boa turma. Foi uma boa turma. Apesar de, na época, a gente ser criticado, porque disse que foi um vestibular que a gente fez para cursar em 4 anos. Chamava de Mobral. E a gente era do curso do Mobral, porque não era seriado, era de crédito. Mudou o sistema de crédito para seriado, mas em decorrência dessa modificação, chamava a gente que era do Mobral. Então foi isso aí faziam umas brincadeiras, tiravam umas brincadeiras inclusive, dizendo, não, João, aí apresentavam um cesto, aí para a gente botar no cesto, né, riscar o cesto, não, João, cesto, né? Então tinha essas brincadeiras, mas na realidade a turma foi estudiosa, não é? Muitos aí se destacaram na área jurídica, muitos deles, uns advogados, juízes, muitos juízes eu tenho, e advogados que ainda estão na ativa, né? Comecei advogando, porque eu comecei antes de me formar na advocacia, porque eu era solicitador, eu só poderia advogar com um advogado, eu não podia advogar sem advogado. Mas ocorreu um caso que me levou assim à memória nesse momento, importante. Eu era advogado de uma pessoa na comarca de Simão Dias, Poço Verde, que era distrito de Simão Dias. Aí fui para lá com o advogado Lauro Nascimento, que subscrevia todas as minhas petições, e eu fui intimado e Lauro tinha viajado. Aí o juiz insistia para que eu continuasse na audiência. Eu digo, mas não posso. Eu não estou com o advogado aqui, ele não foi intimado. Então, se fizer essa audiência, ela vai ser anulada. E eu não concordo com isso, não. Ele disse, não, mas tem que ser. Eu digo, olha, eu vou silenciar porque eu não posso. Gilto Garcia era o advogado adverso. Aí Gilson Garcia começou fazendo a oratória dele, muito boa, por sinal, uma pessoa muito inteligente. E na realidade o juiz julgou na audiência. E recolhi. Aí eu falei com o Valadares, que está recorrendo, o Valadares não podia advogar também. Ele mandou, olha, vá na Assembleia Legislativa, tem lá um advogado, você peça para subscrever o recurso. Aí eu pedi para ele subscrever o recurso, o tribunal mudou a decisão, anulou os autos, que foram praticados sem a presença do advogado. Isso foi importante. Gilton Garcia, um advogado excelente, brilhante, não é? Mas o juiz queria que julgar e queria que eu me manifestasse, não me manifesto. Porque eu não posso me manifestar sem a presença do advogado. Eu sempre gostava de seguir a legislação. Eu gostava. E foi por isso que foi anulado. Não é? Aí fui advogado. É tanto que eu me formei em 1974 e me casei em 1975, porque fazia advocacia. Se não fizesse, eu não podia me casar, apesar das dificuldades que a gente passou, né? No início, eu formado há 1 ano, não é? Mas já tinha umas causinhas que as pessoas já me procuravam porque eu era solicitador, não é? Olha, era muito difícil. Era muito diferente de hoje. Apesar de ter poucos advogados onde eu comecei a atuar, que era na minha cidade, na minha comarca, eu já tinha um referencial, né, de família,
né, do meu avô, que foi advogado brilhante lá, e isso as pessoas me procuravam. E eu também não pensava em enriquecer, fazia advocacia assim. E deu para viver bem, comprei apartamentos aqui em Aracaju, morava aqui e advogava lá em Simão Dias. Advogava e vinha, ia para outras cidades da Bahia também, pedia autorização, porque havia necessidade de autorização, porque eu não tinha inscrição. Depois eu fiz a inscrição suplementar e a partir daí eu podia ir e advogar em Paripiranga, Cícero Dantas, não é? Fui para Alagoas, muitas das vezes, fui também para a comarca do Rio Grande do Norte e eu passei muitas dificuldades lá advogando, porque eu fui receber um cheque de um valor elevado e fui ao banco, que já estava, ele não quis carimbar o cheque, sem fundos. Aí eu disse, eu vou tomar as providências, porque não pode ser assim. Eu vou procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, e se não fizerem essa execução, ou o carimbo para eu fazer a execução, eu vou representar vocês. O cliente era de lá. Aí eu estou assim, ele disse, espera aí um instantinho. Eu pensei que ele ia pegar e carimbar o cheque. Aí ele passou um tempo lá, e demorando, aí voltou. Quando voltou, ele disse, e o senhor já carimbou o cheque, eu quero sair, eu já estou muito tempo aqui, eu prefiro voltar para a minha cidade. Ele disse, nem carimbei, nem carimbo. Eu disse, por quê? O senhor está sendo conivente com o estelionatário. Aí ele disse, o senhor diz isso? Aí chegou uma pessoa diante de mim, abriu a pasta e eu vi 2 revólveres. Eu fiquei pasmo. Aí comecei a tremer as pernas, eu já tinha dito, eu disse, tanto ele quanto vocês são 2 estelionatários. Um porque não quer fazer, cumprir o que a lei determina, e o outro porque não pagou o cheque está sem fundo. Aí chegou o gerente da empresa que eu fui representando, chegou e falou, começou a falar com o rapaz que estava com a pasta aberta, aí falou e eu saí de fininho, aí fui para o carro com medo danado, não é? O cara me ameaçou, abrindo aquela pasta que continha 2 revólveres, é uma ameaça. Que situação. E eu fiquei ali, eu digo, vou tomar um tiro no mínimo vou tomar um tiro, eu saí de fininho aí, cadê? Vim para casa. E recebeu a causa ou não? Depois eu transferi para um advogado de lá, porque para mim era mais difícil, não é? E o advogado recebeu aquela parte, né, em dinheiro. Eu fiquei, eu disse, com um receio danado. Eu disse, eu vou sair daqui no caixão, não é possível uma coisa dessa. Mas eu não ia falar, já falou, agora o povo se aproximou da gente ali. Eu digo, ninguém nem passa na frente para me defender. Isso foi isso, eu passei um sufoco na advocacia, né? Olha, eu como meu tio era juiz e eu tinha também o interesse em segui-lo na profissão, eu disse, vou fazer o concurso porque a advocacia é cansativa. Eu viajava, só vinha para aqui no final de semana e andava. E muitas das vezes eu ficava no interior, quando era de barro, o carro parava, a gente não poderia sair de lá. Era difícil. Enfrentar, eu digo, eu vou fazer uma coisa para ficar estável, nem que seja melhor. Aí fiz o concurso da magistratura, logrei êxito, e logrando êxito, comecei o primeiro ano com dificuldades. Dificuldades por quê? Porque a gente ganhava muito pouco na época e tinha despesas com hospedagem, despesa com transporte para se locomover. No primeiro ano que eu fui, ou na primeira viagem que eu fiz para Gararu, o carro veio todo desmantelado. E aí eu não vou mais de carro, eu vou de ônibus agora. Ia de ônibus, saía daqui, a mulher ia me levar na rodoviária 4 horas da manhã, eu pegava um ônibus às 5 horas da manhã e não sabia quando chegava em Gararu, porque era um ônibus velho
caindo os pedaços, e se chegasse 10 era 10, mas eu ia na véspera das audiências, porque eu não podia, ia na segunda e só chegava aqui na sexta-feira de noite. A semana longe da família, dos filhos, tinha um filho que me esperava, já sabia, não era criança, ele chegava e dizia, papai vem, aí tomava banho, se penteava tudo, ficava me esperando. Mas eu às vezes chegava à tarde, ele dormia, aí ficava. Quando vinha mais cedo, era bom que ele se encontrava comigo assim, não é? Mas a vida foi assim difícil. Aí eu fiquei no vermelho no cheque. Eu não gosto de entrar no cheque, ficar no vermelho. Aí fiquei no vermelho, eu digo, vou mudar para a advocacia, eu vou deixar a magistratura. Aí a mulher, rapaz, você tem que pensar, não sei o quê. Eu digo, eu não gosto de entrar no vermelho. Na advocacia não entrar no vermelho aqui. Não, mas a situação pode melhorar, é uma coisa estável. Aí eu digo, tá certo, você está certo, eu vou ficar. Graças a Deus, a magistratura teve uma evolução muito boa com relação não só, como é que se diz, os proventos não, porque é para aposentados, subsídios, não é? Subsídios melhoraram consideravelmente a partir de 90. De Gararu eu trabalhava lá em Gararu e substituí Aquidauã. Substituí 3 anos em Aquidauã. Saía daqui, doutora Aparecida tinha deixado a comarca e eu tinha que substituir. Aí ia como? Ia de ônibus para Aquidauã, voltava para Aracaju e de Aracaju eu ia novamente para Gararu. Era uma loucura. Era uma viagem grande que eu fazia. De Gararu, porque era comarca, eu era só substituto de Aquidauã, eu vim para Laranjeiras. Laranjeiras já ficou próxima, eu ia de carro e voltava de carro. Aí foi tranquilo para mim. Eu não dormia em Laranjeiras. Não é? Houve até uma passagem comigo e aqueles casarões, não é? Diziam, esses casarões lá em cima você não pode estar despachando porque tem visagem. Eu digo, o que é visagem? Tem um fórum velho que era lá em cima, era um fórum numa casa antiga. E aí eu disse, não, eu fico trabalhando, nunca vi nada e trabalhava à noite lá, mas voltava para dormir em casa, né, em Aracaju. É mal assombrado ali, tem umas visagens, eu digo, rapaz, o que é visagem? Que eu não sei. Aí ele disse, não, aparecem umas coisas aí, eu digo, que nada aparece. Depois de morrer, não aparece mais nada visagem. Você nunca viu nada estranho, não? Não, nada estranho. Trabalhando lá 3 anos, permaneci em Laranjeiras e fui promovido para Itabaiana. Itabaiana é uma cidade grande, que só tinha uma vara, é bom que se diga. Que ano, você lembra? Foi em 1986. 1986. Fui promovido para Itabaiana pelo critério de merecimento. E de 86 houve uma vaga em 89 aqui em Aracaju, com a saída, se não me recordo, foi o falecimento do embaixador Rinaldo. Falecimento não. Aliás, ele foi promovido e eu fui para a vara dele. Depois foi que ele falou, era a segunda vara criminal. E permaneci na segunda vara criminal durante 16 anos. 16 anos. Passei na segunda vara criminal. Me afastei só assim, mas a vara era minha, de minha competência. Me afastei para ser juiz corregedor, com o desembargador Nolasco e com o desembargador Antônio Góes. Eu fui juiz auxiliar deles dois. Olha, é mais simples, mas mais empolgante seria a área civil. E eu optei pela área civil quando saí de lá. O desembargador Góes faleceu e eu fui promovido para aqui, para o lugar dele. E passei a fazer direito processual civil, não é? Eu era da parte de crimes contra a pessoa, menos contra a pessoa, não é? Lesão corporal de natureza simples e grave, e outros crimes da minha competência. Mas o que eu tive foi uma condenação que eu tinha que condenar, e na hora de condenar, eu fui ameaçado através de carta
pelo próprio criminoso. Ele passou uma carta para mim dizendo que eu tinha que absolvê-lo. Ele era acusado de quê? Estelionato, um crime de estelionato. Aí eu peguei Ele dava as cartas para onde? Para o gabinete? Botou para o gabinete. Veja o que é. Me ameaçou, o promotor leu a carta, foi lá. Disse, essa carta foi você que escreveu. Você não pode ameaçar um juiz e qualquer coisa que houver com ele, você é o responsável. Aí tudo bem. Eu mandei ver a vida pregressa dessa pessoa lá em São Paulo. Ele tinha cometido vários crimes de estelionato. E quando eu vi, eu condenei a pena máxima. Aí na pena máxima, passado o cumprimento da pena, ele estava no cumprimento da pena, e ligaram para o meu gabinete lá na segunda vara criminal. Era aqui no prédio do Tribunal de Justiça. Aí quem atendeu foi a doutora Elbe, que era minha secretária. Ele disse, doutor Cláudio, doutor Machado, como era conhecido, ele era conhecido como doutor Machado. Doutor Machado disse que fugiu. Para eu lhe avisar, minha filha, se ele tivesse fugido, como era que ele ia telefonar? Porque eu ia acionar a polícia. Não fugiu não, mas meu doutor Cláudio, era a voz dele, ela me dizendo. Eu digo, olha, por descargo de consciência, eu vou ligar para o diretor da penitenciária de Aracaju. Aí quando liguei, era verdadeiro. Eu digo, repare que bandido, né? Fugiu e me ameaçou, né, anteriormente. Aí eu condenei. Eu cumpri minha parte, mas ele fugiu, a minha missão. Deixou em paz. Deixei em paz, nunca mais vi, nem sei quem é. Se visse também não conheço mais. Em 2003, Foi na vaga, na vaga do desembargador Antônio Góes, que havia falecido. Certo. Foi pelo critério de quê? Merecimento. Merecimento. Fiquei na área civil, gostei da área civil, de lá nunca mais me afastei. Né? Saí, passei aqui no tribunal de 2003 a 2015. Me aposentei pela completar 70 anos de idade. Não, para julgar, não. Só que é colegiado. É muito diferente de você ser um magistrado de uma determinada vara, porque você julga sozinho ali. Pode ser feita aquela decisão no tribunal, mas aqui você vai discutir o processo, se é em uma Câmara, com 3 desembargadores, ou 2, na minha época na criminal, quando eu estava substituindo ainda, não era juiz, a criminal era 3, mas na civil era 4, e a gente discutia a matéria, era muito boa, experiência boa, com bons desembargadores, excelentes desembargadores, desembargadora Clara, a desembargadora Aparecida, o desembargador Roberto Eugênio, era uma discussão boa. Muitas das vezes eu era vencido, é assim mesmo, é natural, é normal na magistratura. Eu não posso querer preponderar a minha posição a dos demais, eles também têm os convencimentos dele. E aí era esse meu pensamento. Eu sempre tive o pensamento voltado para a magistratura, como manda realmente a lei. Olha, no interior era muito difícil, porque a gente fazia tudo. Eu datilografava, muitas das vezes errava aquilo ali, via que não estava coincidindo com o meu pensamento, alguma coisa, estava faltando 2 ou 3 palavras, aí eu tirava e ia rebater de novo. Com agora a atenção máxima para evitar aquele equívoco. Eu fazia a mão e começava a datilografar. Porque eu gostava de datilografar direto, olhando o processo, facilitava mais para mim. Mas aí eu fazia a mão, ia repetir aquilo ali e dava certo. Depois eu vim aqui, soube que estava modernizando o tribunal, compraram máquinas novas. Eu vim aqui e falei ao desembargador Luiz Rabelo Leite, que era o presidente na época. Desembargador Luiz,
eu estou precisando de uma máquina que lá, a máquina eu bato uma letra, ela pula 5. E aí tá difícil para eu trabalhar. E é para as audiências. Ele me chamava de menino, você está querendo mesmo essa máquina? A gente não tem condições de lhe dar a máquina. Pois não, desembargador. Eu vou fazer um esforço e levar uma máquina minha que está melhorzinha do que essa que está lá. Mas ele disse aquilo brincando. Quando eu ia saindo, obrigado, agradeço ao senhor por ter me recebido, eu vou para a minha comarca. Ele, menino, volte. Eu lhe disse que não ia lhe dar. Você não espera eu concluir. A máquina, vou mandar comprar agora. Olha, você vem a segunda-feira, que você vai viajar e leva a máquina. Aí ele me comprou uma nova, uma moderna, com a esfera, não é que aquela apagava, uma coisa, foi excelente para mim. Aí comecei a evoluir nessa parte e dei valor muita tecnologia. Eu adquiri um know-how lá para aqui. Eu fui aprender lá para quando fosse o presidente aqui, eu ter já um conhecimento, né? Porque na parte administrativa quase eu não gostava muito da parte administrativa, mas tinha que ter alguma informação a respeito, algum conteúdo sobre a parte administrativa para trazer para aqui, não fazer também uma presidência ruim. Eu procurei fazer o melhor possível. Não sei se saiu a contento, mas as pessoas são as que vão julgar a minha administração ou não. Talvez não tenha sido boa, porque fui criticado muito pelo pessoal do sindicato, né? Recebi muitas críticas, é assim mesmo. Mas como homem público, recebi. Foi uma escola, então? Foi a escola. TRE foi a escola para mim, não é? Porque lá a parte administrativa aprendi tudo. Olha, eu conduzi na minha vida toda, porque meu irmão era candidato, eu não podia fazer eleição. Porque ele era candidato em nível estadual, eu não podia fazer, me impedia. Não fiz em Gararu, não fiz em Laranjeiras, só fui fazer em Itabaiana com o medo que eu tive de fazer uma eleição em Itabaiana. Porque lá era muito violenta a comarca, nessa parte eleitoral, mas eu conduzi com tranquilidade, não é? Sem desmerecer as outras pessoas, não é? As pessoas que fazem a política, não, mas não teve problema nenhum. Mas tremi, não dormi durante a eleição e a apuração. Até concluir, quando concluí que trouxe o mapa para aqui, naquela época era de mapa, né? Se fazia sem rasura. Eu não quero rasuras no mapa. Aí vinha, a pessoa fazia, a gente ia dando orientação, quando trouxe sem rasura foi bom. Porque tirei o peso de mim. Digo, nunca mais quero saber de eleitoral. Teve uma eleição. Mas meu irmão não era candidato, porque se fosse candidato eu não poderia, eu estava impedido de exercer a presidência, né? Tinha que me afastar. Que o TRE é muito organizado. É organizado, tem recursos que vêm de lá de cima, não é, já do superior do TSE, e isso daí, a parte financeira de lá, TSE. A gente só vai aplicar aqueles recursos nos lugares nas suas rubricas. Tem rubrica para isso, para aquilo, outro. Já tinha começado o eletrônico, mas aí eu já vim para aqui tranquilamente, tribunal, e foi onde a gente passou a fazer a parte eletrônica também aqui no tribunal. Que o voto eletrônico foi na minha época. O voto eletrônico. Foi uma missão muito espinhosa, viu? Agora, não tinha em todo o estado. Só tinha em Simão Dias, parece que Poço Verde, Barra dos Coqueiros, Aracaju, essas grandes cidades e algumas do interior. Fizemos isso, o eletrônico. Depois, o eletrônico se estendeu para todo o estado, dava uma segurança maior. Olha, eu tive lá em Aquidauana, depois de uma eleição, e o presidente do tribunal mandou eu olhar as urnas porque haviam reclamações
fui cumprir o meu dever, mas quando olhei, tinha muitos votos rasurados, que a gente não sabia distinguir de quem era aquele voto. Disseram que um vereador foi eleito e o outro que não foi eleito passou na frente dele porque estava lá em São Paulo, esse que foi eleito. Mas na realidade eu até fui representado e queriam apurar a minha responsabilidade, que eu não tive responsabilidade nenhuma, eu não participei da eleição. Aí, mas o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que eu não tinha feito nada, apenas que tinha dito que havia rasuras. Eu comuniquei ao Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, naquela época, dizendo que tinha havido rasuras, que tinha dúvida quem tinha sido eleito. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral poderia avocar esse processo, essas urnas, e examinar se eu estava ou não com a razão. Mas a imprensa me detonou pensando que foi eu. Eu não fiz eleição, não participei de nada, eu apenas fui rever porque o Tribunal Superior Eleitoral disse que tinha havido problema. Eu fui olhar, só foi isso que eu fiz. Mas política é assim. E eu, apesar de não ter conhecimento profundo nessa parte de tecnologia, eu valorizei. Investi muito dinheiro na tecnologia, inclusive foi o primeiro grau, o segundo grau foi o processo eletrônico. Foi através de mim, foi na minha gestão, ela e mais 4 comarcas de primeira entrância. Começou comigo a tecnologia do processo eletrônico. Geralmente a tecnologia, na parte da informatização, eu dei continuidade, construí alguns fóruns, não é? Porque havia necessidade da construção desses fóruns. Um foi na cidade de Pacatuba, fiz um fórum lá, um fórum muito bom, que a gente não tinha na época, com ar-condicionado, com apartamento para juiz, com a parte toda de apoio tinha no fórum, né? Inclusive com tudo, mesas, fogões, geladeiras, era uma tranquilidade. Para a época que eu passei em Gararu, era no céu que eu estava vivendo, não é? Com aquilo, não cheguei a viver. Isso aí os outros juízes, não é, passaram a ter um tratamento melhor com relação a essa parte, não é? Teve o Fórum de Simão Dias também. O Fórum de Simão Dias começou comigo, mas houve, assim, um problema de licitações, a gente teve aquele processo todo de licitação, mas em 2013, quando eu assumi a presidência, eu deixei já o valor da construção do fórum, fizemos um levantamento assim, de 5 milhões e pouco, foram gastos, parece que 3 milhões e 600. Mas a gente fazia com mobiliário e com tudo. Mas a parte de construção parece que foi 3 milhões e 600 mil. Teve o departamento de precatórios que foi instalado por mim. Começou com o desembargador Osório, que ele deu os primeiros passos com relação à legislação, e eu fiz a instalação, não é, atendendo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Um departamento importante, mas a gente se vê, muitas das vezes, sem nenhuma força para cumprir o que a gente pretendia. Porque a pessoa que tem um crédito, eu achava que deveria receber de imediato. E não passar 15 anos, muitas das vezes 15 anos para receber. Eu ficava assim penalizado com as pessoas que me procuravam, principalmente os mais idosos. Eu tenho, mas meu amigo, eu não posso resolver essa questão. Recebi os credores, dava um tratamento muito importante, agora eu não poderia fazer o que a legislação dizia que não era para fazer. Se era para pagar com aqueles valores que eram requisitados, só podia fazer aquilo, e dentro do prazo que a lei determinava. Senão eu estava descumprindo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Mas foi excelente, não é, essa criação. Hoje, não sei mais, porque eu me desloquei
totalmente aqui do tribunal. Eu apenas quero saber como é que estão os desembargadores, as decisões daqui estão evoluindo. É isso que eu quero saber. Olha, eu majorei os salários dos servidores públicos, apesar de uma pressão grande que houve para dar um valor que a gente não poderia dar na época, mas eu dei um aumento naquela época de 6% para todos os servidores do Poder Judiciário, 6%. E a magistratura não estava a cargo do presidente do tribunal, porque isso é nacional, é considerado nacional, e os aumentos que existiam lá eram repassados para aqui, para o Tribunal de Justiça. Eu não peguei nenhuma majoração na minha época, não é? Mas achei que cumpri a minha missão, não é? E se não fiz mais é porque não pude, não é? Ninguém pode fazer tudo, mas tive a intenção de fazer o melhor possível. Olha, eu se eu estivesse na magistratura, eu não queria assumir mais, porque uma presidência é o suficiente para a gente, não é? Porque é muito pesada, porque envolve a parte administrativa toda. Eu nunca gostei de administrar assim, não é? Porque desagrada algumas pessoas na parte administrativa, não é? E eu tomava aquelas posições mesmo desagradando algumas pessoas. Eu acho que o sindicato até hoje não gosta de mim, porque muitas coisas eu não fiz o que eles queriam que eu fizesse, porque não havia condições de atendê-lo. Eu gosto de valorizar o servidor, sempre gostei de valorizar o servidor, mas eu não posso valorizar sem condições de fazer. Se não tem dinheiro para isso, eu não podia dar um aumento, não é? Que não atendesse ao orçamento, ao nosso orçamento, fazia tudo dentro do orçamento. Se ultrapassasse o orçamento, eu não ia ficar, não ia fazer, não queria fazer. Ainda hoje eu sinto a necessidade de trabalhar nessa área. O senhor não ficou com vontade de advogar, não? Fiquei, mas eu tenho que cumprir a legislação, como eu digo, que eu gosto de fazer tudo dentro da legislação. Eu pretendo, a partir do próximo ano, fazer a minha inscrição, porque é necessária a inscrição, porque a inscrição foi encerrada, não é? Eu, quando fui aprovado, que assumi a magistratura, eu não podia mais ter uma inscrição na advocacia. Mas eu vou fazer isso, porque no dia 9 de junho, completaram 3 anos, e a quarentena era de 3 anos. 120, quantos meses? 36 meses, né? Na ordem, eu quero fazer a minha inscrição na ordem. Eu não vou poder pegar tudo, não vou poder chegar e me deslocar como eu fazia quando comecei a advocacia, mas eu pretendo fazer porque eu estou ligado ao direito. E é isso que eu gosto, de ficar totalmente ligado ao direito. Ainda dou opinião, não é? As pessoas que vão lá me perguntar, os amigos, e eu vou, não é? Digo, olha, inventário é assim, é assado, e mais na parte de direito processual civil e civil. Eu ainda persigo, lendo, não é? Houve uma mudança em 2015 do Código de Processo Civil e eu estou atualizado nisso, que eu venho lendo o Código de Processo Civil, vi os artigos, faço a comparação de um com o outro, né? Muitas das vezes muda pouca coisa, mas o fundamental está ali. E vivo assim. Agora só tomando conta dos netos e fazendo, né, que é o melhor que a gente faz, mas vou advogar. E já vou colocar um escritório na minha casa mesmo, não é? Para poder atender as pessoas e fazer a parte que eu gostar, né? Se a questão for muito difícil, que envolva muito tempo, eu não quero. Ele era muito rígido, não é? Mas tratava bem a gente como criança, não faltava nada. Quando ele viajava, ele trazia brinquedos para a gente. E no dia de São João, São Pedro, ele estava com a gente, comprava fogos para a gente soltar. Tem aquelas rodinhas, aqueles rojões, era uma coisa linda no interior. Ele era um avô pai, não é? Agora rígido com relação a nosso procedimento.
ninguém poderia sair da ordem, porque se saísse ele reprovava e era ruim. Eu não fazia nada demais para contrariá-lo, porque eu sabia que ele era assim. Então, nunca tive problemas grandes com ele, não. Nunca, só apanhei uma vez, porque eu fiz uma coisa que ele não gostou e, na realidade, depois eu refleti, realmente não era aquilo. Foi um eleitor dele que foi jantar lá, né, em minha casa, e na época eu, com as meninas que eram minhas irmãs, minhas tias, tudo ficava na mesa, e ele na cabeceira. Aí o cidadão foi cortar uma massa, aquela que a gente conhecia, né, como uma massa, como se fosse um bolachão. Aí quando meteu assim o garfo, saiu do prato e eu comecei a rir. E meu avô olhou assim para mim e disse, pronto, estou ferrado, não vai ser bom. E foi isso dito e certo. Ele disse, vou lhe dar 5 palmadas em cada mão. Eu fiquei, tá certo, não tem problema. Ele começou e comecei a chorar. Ele deu uma na mão direita, de esquerda, uma na mão direita. Não vou lhe bater não, mas você se sente ali e só saia quando eu vier para dormir. E eu permaneci ali chorando depois que ele saiu, minhas tias me consolando, não é, porque mulher tem essa sensibilidade. E ele voltou, quando ele voltou, disse, vá dormir. Ele foi um homem exemplar na profissão que ele exercia como advogado, rábula, porque ele não tinha formatura, mas tinha um conhecimento profundo do direito. Quando havia júris lá em Simão Dias, eu gostava de ir assistir, porque ele tinha uma grande eloquência e se manifestava muito bem naqueles júris, e os jurados se sensibilizavam e muitas das vezes seguia a oratória de Carvalho Deda. Foi um bom advogado, advogava sem ambição, sem pretensão de ganhar muito dinheiro, ele não fazia isso, ele cobrava barato e às vezes fazia advocacia gratuita, que é muito difícil para um amigo pedir uma retificação de nome, ele fazia, pedia um campeão, ele fazia gratuitamente quando a pessoa não podia pagar. Mas aquelas que podiam pagar, eles recebiam e não era tanto assim os honorários. Não é? Morreu um homem pobre, mas honrado. Isso foi importante e marcou toda a família. Não é? Honrado, ético e um político exemplar. Arthur Oscar de Oliveira Deda. Que foi outro exemplo. Foi outro exemplo para a vida minha. Ele era um juiz, não é, que tinha um conhecimento profundo na área de direito e decisões dele, muitas das vezes, segundo Evaldo Campos, que essa eu não conhecia, foi citada na Itália. O berço do direito na Itália. E ele foi citado por uma juíza italiana. Foi uma decisão sobre a vida em concubinato, hoje, que era chamado naquela época concubinato, mas eram conviventes. E ele deu direito a mulher que reclamava contra a pessoa com quem ela convivia. E isso foi citado lá na Itália por uma juíza italiana, que eu conheci agora quando Arthur faleceu. Tomei conhecimento, está até aqui registrado no meu celular. Eu já mandei para a família toda, porque Evaldo passou um WhatsApp para mim, eu não sabia, quando vi um WhatsApp, e aqui está uma gravação. Aí eu peguei, aí eu ouvi na gravação. Interessante. Foi citado porque era uma decisão inédita no Brasil e no mundo, né? E no mundo. A Itália, que é um país que tem grandes juízes, magistrados, não é? Seguiu uma decisão de Arthur, fez referência à decisão de Arthur aqui, é importante para mim. E eu tive muita influência dele, ele me falava sobre direito muito comigo, mas eu tinha assim uma amizade muito grande com o irmão mais novo, e eu praticamente, 15 anos mais velho do que ele, eu andava com ele e orientava em determinadas coisas. Quando ele se tornou maior,
Ele aí, o problema era dele. É tanto que na política eu queria desviar da política. Eu queria que ele fizesse um concurso para juiz, procurador, promotor de justiça, mas não queria que ficasse na política. Eu não queria porque é muito ingrata a política. É muito ingrata a política. Foi ingrata a política com meu avô e eu não queria que ele passasse pelos mesmos motivos da ingratidão que a política faz com as pessoas, não é? E Marcelo não me seguia porque ele tinha na veia o sangue político, como foi meu avô. E ele disse ao meu irmão, nem me fale nisso porque eu tenho nas veias o sangue político. Muito bem, você siga a sua vida, você é maior e vacinado, faça dela o que bem entende. Agora eu queria que você fosse um magistrado. Eu aí parei e nunca mais opinei. Muitas das vezes, veja bem, as pessoas confundem as coisas. Achava que eu poderia favorecer Marcelo, que nunca fez isso, porque não era um pensamento de magistrado, nem vice-versa. Nunca ele procurou me beneficiar com cargos públicos, nunca houve isso. Nunca fui pedir, ele nunca me deu, ele nunca me fez um pedido. Todos os dois irmãos no poder conseguiram... Isso foi inédito, né? Suponho que foi inédito, inclusive na imprensa saiu isso, comentários a esse respeito, que dois irmãos com os dois poderes, ele como no executivo e eu no judiciário, o presidente ele governador do estado, mas Deus não quis assim, que ele terminasse o mandato dele, tanto que ele morreu em 2013, não é? Antes de terminar o mandato dele. Eu sabia, ela é muito eloquente, ela é muito capacitado e tinha boas intenções. Então isso eu vibrava, né? Mas não falávamos em política. Ele fazia política e eu nunca dizia nada a ele sobre política, porque eu achava que um magistrado não pode se imiscuir nessas coisas. Então a gente só falava de coisas amenas, de família, não é? De jogos de futebol, ele Flamengo, eu também, Flamengo, a gente falava nisso, não é? Na seleção brasileira, a gente sempre comentava essas coisas, como vai fulano que está morando em São Paulo, nosso tio, e a gente falava sobre isso. Vamos visitar, um dia a gente vai visitá-lo lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, tal. Ele disse, viajei com ele, coincidentemente, eu ia para Brasília e ele também foi para Brasília, não é? Mas eu ia para um encontro de magistrados e ele ia, alguma coisa que ele ia resolver na área política. Fiquei lá, pronto, ele foi para o hotel dele, fiquei no outro hotel, que já tinha reservado e não nos encontramos lá em Brasília, né? Só no avião, só no avião. Misturar, não gostava de fazer isso não, nem ele também. Olha, primeiramente ter vocação. Se a pessoa não tem vocação pela magistratura, é melhor deixar. O magistrado deve seguir a lei e formar seu convencimento, independentemente de quem seja parte. Porque se o magistrado for julgar pensando nas partes, não é um bom magistrado. E assim não deve agir. Eu acho que o magistrado, todos eles com competência jurídica, mas tem que ter ética, tem que ter dedicação ao seu cargo, né, exercer com retidão o cargo e não nunca julgar pensando nas partes, nem politizar as decisões. Se a pessoa agir dessa forma, é melhor não ser magistrado. E nem dinheiro, pensar em dinheiro, porque dinheiro não é tudo. O mais importante é a sua moral, é o seu nome. Você já pensou? Pessoa sair com o nome lá enxovalhado na magistratura, isso não é bom, não é? Mas eu espero que essa juventude toda, porque a gente não permanece eternamente no poder, outras vêm substituindo a gente. Espero que muitos bons juízes passem por aqui e faço assim essas palavras de incentivo a essas pessoas.
As pessoas devem cumprir a lei, devem julgar com o seu convencimento, não querer agradar ninguém. Quando não tem condições de julgar, porque tem uma amizade, uma grande amizade com uma pessoa, não julgue, se dê suspeito ou impedido. Era como eu fazia isso. Eu me impedia em coisas de Marcelo, me impedia. Agora, como ele era governador, que a coisa não era pessoal e ele não vinha pedir nada, eu podia até julgar contra. Julguei contra. Muitas das vezes, julguei contra. Mas era contra o Estado de Sergipe e não contra a pessoa do chefe do Executivo. Nunca. Nunca foi pessoal. Não é? Se fosse para julgar a favorável, não é? Era lógico, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode julgar pela pessoa, e sim pelo direito. A memória é importante para o Poder Judiciário, é importante para o Brasil se ter uma memória. Sem memória, não é Estado, não é país, ninguém sabe nada. Apesar de terem pessoas que não gostam, como eu sou tímido, não gosto muito de aparecer, mas ali, isso daí não é aparecer, é registrar o que na realidade a pessoa foi e fez pelo Poder Judiciário. A memória é importante para não ser esquecida. Eu tenho memória de muitos desembargadores aqui, de bons desembargadores. E por quê? Porque a gente lê. Se não tivesse, quem é fulano de tal? Não sei. Não é da minha época, não conhecia. Você estava ali mostrando o quadro e dizendo que aqueles que eu conheci, mas esses outros não. Mas li sobre eles. Li sobre todos eles. Gumercindo Bessa, não é? Que é o patrono do Fórum Gumercindo Bessa. A importância dele no Poder Judiciário. Tivemos aqui simondienses ilustres, como Belmiro da Silveira Góes, não é? Tivemos também aqui outros desembargadores, o desembargador Déder, não posso nem tecer comentários a respeito dele, porque todo mundo conhece. Tobias Barreto, mas a gente conheceu no Brasil pelos livros dele que a gente tem, eu comprei quando era estudante de Direito. Tem os livros dele, recebi da Caixa Econômica Federal recentemente, não é, uma coleção dos livros de Tobias Barreto. É um homem magistral, um homem que representou bem o Brasil, falava alemão, se comunicava com a Alemanha, tem um conhecimento profundo, influenciou no direito, tem uma grande influência no direito, não é? É um homem de uma grandeza que só ele, como outros tantos brasileiros, outros sergipanos que são da grandeza de Tobias Barreto. Quem é que pode se esquecer de um Tobias Barreto, de um Gumercindo Bessa, não é? De um desembargador Alencar, um ministro, chegou a ser ministro Alencar, de um Arthur Oscar de Oliveira Deda, não é? De outros tantos.